Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com a professora Valéria Leme Gonçalves Panissa, que vai apresentar o tema Efeito da intensidade do exercício na magnitude e duração do EPOC. Valéria, é um prazer recebê-lo. O GFX Unifal te parabeniza pela apresentação, antes mesmo dela iniciar, né? E tem uma ótima apresentação. Qualquer coisa é só perguntar aqui para a gente que a gente dá um feedback para você. Boa palestra. Tá bom. Gente, tá gravando já? Você já tá gravando? Acho que você não pôs para gravar. Sim. Ah, então tá bom. Para mim não apareceu. Pessoal, boa tarde, muito prazer. Meu nome é Valéria. Primeiramente, queria agradecer aí o convite de vocês, tá? Para a gente compartilhar aqui, né, as informações que a gente tem aí, que a gente consegue na nossa vida acadêmica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre EPOC para vocês, que é uma área, né, que eu estudei um pouco aí na minha vida acadêmica. Antes de eu começar a falar sobre EPOC, eu vou me apresentar. Sou formada em Educação Física, eu fiz a graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é uma universidade particular aqui em São Paulo. Eu fiz um sanduíche nessa época, né, em Portugal, então tenho minha formação aí no Mackenzie e na Universidade de Coimbra, em Portugal. Depois eu fiz uma especialização, tá, em bases metabólicas aplicadas à atividade física e nutrição, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e depois comecei a minha carreira acadêmica de fato, né, fiz o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, todos na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Durante todo esse período, eu fui bolsista da FAPESP, que é a nossa agência de fomento de São Paulo, né, uma instituição estadual, que vocês devem ter aí algo similar também. No pós-doutorado, eu também fiz mais um sanduíche, e aí eu fui para os Estados Unidos, na Universidade Central da Flórida. Então, durante aí o mestrado, doutorado e meu pós-doc, eu estudei, aí, transitei um pouco em alguns temas, estudei treinamento concorrente, trabalho bastante com apetite hoje, e com exercícios intervalados de alta intensidade, tá? Efeitos dele no apetite, algumas respostas fisiológicas, incluindo o EPOC. Hoje eu sou professora colaboradora aqui na Escola de Educação Física e Esporte, não sou efetiva, né, é um cargo que foi criado para estudantes, né, de pós-doc, e essas são as disciplinas que eu contribuo lá na Escola de Educação Física e Esporte, tá? Dou aulas também em diversos cursos de pós-graduação, e estou filiada a um laboratório lá na escola que chama Neurosports Lab, onde a gente está focado mais para estudar o papel do cérebro em diversos desfechos, como apetite, desempenho e outros desfechos, tá? Então, para falar sobre EPOC, então, eu vou começar falando sobre HIIT e composição corporal, tá? Por que eu vou falar sobre isso primeiro? Então, quando a gente pensa em EPOC, né, em intensidade, que eu acho que esse é um tema muito popular, né, o exercício de alta intensidade, ele é melhor, né, ele gera um EPOC maior, um consumo de oxigênio maior pós-exercício do que outros protocolos. Então, toda essa história, ela teve um começo, né, atribuir os efeitos no EPOC pela intensidade do exercício, ela teve um começo. Tudo começou, todo esse interesse aconteceu com estudos, né, na década de 90, que demonstraram que os exercícios de alta intensidade, principalmente aqueles intervalados, né, que normalmente a gente precisa intervalar quando a gente aumenta muito a intensidade, ocasionaram uma perda de gordura superior aos exercícios mais tradicionais, aqueles que são realizados em baixa intensidade. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação em relação a essa associação, tá, com os exercícios intervalados de alta intensidade, que eu vou chamar aqui de HIIT,
porque fica mais fácil para eu pronunciar aqui a palavra, a sigla é do inglês, né, mas é muito mais fácil de pronunciar do que falar todas as palavras, né. Depois eu vou entrar falando de EPOC, porque o EPOC é uma das justificativas, né, foi levantado como uma das justificativas para essa redução, né, em maior grau da gordura corporal em protocolos de HIIT, tá? Então, os estudos que foram publicados na década aí de 90, os dois estudos são desse pesquisador aqui, o Ângelo Tremblay, acho que é assim que pronuncia. Ele publicou um em 1990, outro em 1994, são estudos bastante conhecidos, né? Esse mesmo de 1994, ele tem 755 citações, que acho que é bastante para um estudo como esse. E, posteriormente, a gente vai ter um estudo aqui em 2008, eu acho que foi um estudo que impactou muito mais a nossa rotina como profissional de educação física, porque foi nesse estudo aqui em 2008 que eles mostraram de forma muito clara, naquela época, que o HIIT era melhor do que o contínuo, para perder gordura. Esse estudo também, ele tem quase 900 citações, eu atualizei ontem, então é um estudo bastante popular. No primeiro, que foi o estudo pioneiro de 1990, ele foi um estudo, não foi um estudo experimental, né, ele foi um estudo utilizando o Canada Fitness Survey de 1981, que é como se fosse um censo que a gente faz aqui no Brasil. Então, eles tinham informações lá, né, quase 1.400 mulheres, 1.300 homens, eles tinham informações dessas pessoas, eles tinham o VO2 máximo estimado, eles tinham frequência cardíaca submáxima, e tinham características antropométricas dessas pessoas, tá, gordura subcutânea. Esse aqui é o Ângelo, que é o pesquisador, né, esse que fez esses primeiros estudos na década de 90, ele é um pesquisador bastante renomado na área de saúde metabólica, pelo menos na área de atividade física, né. Então, o que eles fizeram? Pegaram esses dados de todas essas pessoas, né, e vou fazer um resumo do que eles encontraram, né, em relação à gordura. Eles acharam que quem se exercitava em intensidades mais altas tinha um percentual de gordura menor. E isso não foi atribuído ao gasto calórico da atividade, porque eles tinham lá um controle, algumas variáveis de controle para relativizar isso. Então, eles atribuíram essa percentual de gordura inferior à intensidade do exercício, tá? Então, esse foi um estudo pioneiro, aquele primeiro estudo sobre isso. Em 2008, aí a gente vai ter esse estudo aqui da TRAP, né, é um grupo da Austrália. Então, o que eles fizeram, né, pegaram mulheres eutróficas sedentárias, submeteram, né, a dividiram em 3 grupos, um fazia um protocolo específico de HIIT, tá, que eram 60 tiros de 8 segundos, tinha um grupo que fez aquele exercício mais tradicional, 60% do consumo máximo de oxigênio, e tinha um grupo controle. Elas treinaram durante 15 semanas, eles reportam que equalizaram o gasto energético, ou seja, tanto o grupo do HIIT quanto o grupo do contínuo estava gastando a mesma quantidade de calorias. Essa é a informação que eles colocam no artigo. E o que eles observaram, né? Que só o grupo que fez o HIIT teve uma diminuição tanto na gordura corporal total quanto na abdominal. Então, esse estudo, se a gente parar aqui para procurar no YouTube ou no Google, diversos profissionais da área de educação física que comercializam, né, o HIIT como sendo melhor do que o contínuo para perder a gordura, eles vão usar esse estudo aqui. Teve uma época que estava isso muito mais em evidência. Hoje eu não vejo tanto. Mas muito da fama do HIIT nessa questão de redução de perda de gordura foi por causa desse estudo da TRAP, né? Ela tem até um livro,
essa aqui é a pesquisadora, eu peguei essa foto no Google, tá? Imagino que seja ela, mas aqui, Dr. Gail Trapp, ela tem aqui o segredo dos 8 segundos, que é o protocolo que ela usou, né? 8 segundos de esforço e 12 de pausa. Bom, depois que esse estudo foi publicado, houve um grande, acho que, rebuliço, assim, na literatura, para tentar explicar o porquê, né? Então, ela tinha uma equalização de gasto calórico entre os protocolos. Então, o HIIT não foi superior na perda de gordura porque estavam gastando mais, né? Então, quais foram as hipóteses levantadas, tanto por ela quanto por outros estudos? Então, as duas hipóteses levantadas foram essas duas aqui. A primeira hipótese foi, olha, possivelmente quem estava fazendo o HIIT teve uma supressão do apetite, então comeu menos. E a segunda hipótese, ela falou, o gasto calórico é igual durante o exercício, mas talvez, como o HIIT gera um EPOC, né, superior, então pode ser esse o motivo. Então, com essas duas hipóteses, uma chuva de pesquisadores, incluindo eu, fomos investigar essas duas hipóteses que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos começar a falar sobre EPOC, né? Será que ele é mais elevado mesmo de acordo com a intensidade do exercício? Né? Então, primeiramente, o que é o EPOC, né? A gente fala EPOC, mas é a sigla do inglês, né? Em inglês é Excess Post Oxygen Consumption, acho que mais ou menos assim, desculpa pela minha pronúncia, mas a sigla é essa, e a gente acaba usando em português também, mas a gente poderia falar consumo de oxigênio pós-exercício, né? O que é o consumo de oxigênio pós-exercício? É simplesmente, né, aquele consumo que permanece elevado, mesmo quando a gente para de se exercitar. Então, se a gente pensar aqui, nesse gráfico, a gente tem um consumo de oxigênio que se eleva durante o exercício, certo? E depois, quando a gente para, ele permanece por um período de tempo elevado, mas acima da linha de base, ou seja, acima do repouso. Tá? Esse é um fenômeno bastante comum que acontece após praticamente todos os tipos de exercício, né, principalmente os aeróbicos. Aí, pensar em corrida, ciclismo, modalidades de intermediária e longa duração. E como é que a gente mede, né, o consumo de oxigênio pós-exercício? A gente pode medir através do analisador de gases, né, aquela máscara que todos vocês devem conhecer, e a gente tem também algumas câmaras, né, alguns quartos, e aqui a gente consegue fazer essa medida com períodos mais prolongados, né, porque vamos pensar, se a pessoa tiver que ficar com 8 horas com a máscara, é difícil, ela precisa comer, ela precisa ir ao banheiro, incomoda, tá? Então, existem essas câmeras também aqui que é possível fazer essa medida sem a pessoa estar com aquela máscara no rosto. Aqui no Brasil, não sei se existe algum laboratório que tem, tá? E por que o nosso consumo de oxigênio fica elevado depois do exercício? Então, a gente tem diversos mecanismos, né? No começo, muito se deve à ressíntese de creatina fosfato, que acontece logo depois que a gente para, a gente chama aqui de, quando o consumo está caindo, né, a gente chama de fase rápida, que é essa aqui, né, que ela tem uma curvatura aqui diferente, a fase rápida cai rápido. Depois a gente tem a fase lenta, e a gente tem outros mecanismos que estão associados. Então, voltar à temperatura muscular, né, principalmente, para os níveis basais, fazer a ressaturação de hemoglobina e mioglobina, ressíntese de glicogênio, reesterificar ácidos graxos que estão na corrente sanguínea, que foram liberados, remoção de lactato, pode também ter gasto,
E, ultimamente, tem alguns estudos demonstrando que a gente tem um gasto aí para fazer um reparo de dano muscular em protocolos que há esse dano. Bom, com o EPOC definido, né, com os mecanismos definidos, a gente vai falar agora sobre a intensidade do exercício, né, para mostrar se a intensidade, né, ela é capaz de provocar um valor de EPOC superior. E aí, essa era uma dúvida, né, uma questão que eu tinha, mas que os alunos sempre também buscavam muito essa resposta. Então, no laboratório, a gente fez essa revisão sistemática, né, ela é recente, né, 2000, ela foi em 2020, ela foi aceita, foi publicado em janeiro de 2021. A gente pegou todos os estudos que tinha sobre o tema para tentar responder a essa pergunta. Aí, quando a gente foi fazer essa revisão sistemática, a primeira coisa que aconteceu é que 22 estudos atenderam o nosso critério de inclusão. Aí, 22 estudos, para quem já fez uma revisão sistemática, é muita coisa. E aí, com esses 22 estudos, a primeira coisa que a gente fez para poder fazer uma boa análise, né, é fragmentar os protocolos de HIIT. Tá? Então, com esses 22 estudos, a primeira coisa que a gente fez foi fragmentar em algumas características que eu vou explicar para vocês. A segunda análise que a gente fez, como ele foi medido. E aí já vou explicar o porquê disso. E também em relação à duração da medida. Porque a gente tem estudos que fazem, né, analisam o EPOC durante 1 hora e outros que analisam 8 horas. Então, como é que eu vou comparar isso, né, em termos de valores? São muito diferentes os protocolos. Então, essa foi a primeira fragmentação que a gente fez. Tá? Em relação à intensidade do exercício, eu não sei se todo mundo aqui vai ter uma boa compreensão dos protocolos que eu vou tentar explicar aqui rapidinho, e normalmente eu demoro um pouco para explicar características desses protocolos. Eu vou tentar fazer um resumo, tá? Porque o HIIT, ele, né, é um exercício intervalado de alta intensidade, mas existem muitos tipos de protocolos, eles podem ter características muito distintas. Então, para explicar melhor isso, pensem aqui que essa linha branca, né, seria a nossa âncora. Nossa âncora é a intensidade do exercício. Então, a gente dividiu os protocolos em 2 grupos, tá? Um grupo que são os HIITs, né, intervalado, extensivo e intensivo. No inglês, eles chamam a gente poderia falar de HIIT curto e HIIT longo. E os protocolos que são feitos com uma intensidade um pouco mais alta, que são os SITs, né, o Sprint Interval Training. Então, quando a gente pensa aqui nessa linha de intensidade, esses protocolos aqui, o HIIT curto e o HIIT longo, normalmente eles são realizados entre um marcador de capacidade aeróbia, aí vamos pensar em marcadores de capacidade aeróbia como limiares, né, aí vamos pensar no limiar 2, a gente pode pensar em velocidade crítica, potência crítica, e são realizados daqui, desse marcador, para cima. Mas eles vão mais ou menos até aqui 120% do VO2 máximo, da intensidade associada ao VO2 máximo. Normalmente, entre esse marcador e o VO2 máximo, são realizados os HIIT longos. Normalmente são esforços de 4 minutos, tá? Nessa zona de intensidade, com 4 de recuperação. Um exemplo, tá? Aqui os esforços são mais longos, mais ou menos 4 minutos, pode ter protocolo de 2 minutos e 1 minuto. Acima aqui da intensidade associada ao VO2 máximo, a gente vai ter o HIIT curto. Normalmente são esforços mais curtos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, tá? Com uma intensidade um pouco mais alta. Então a gente agrupou o HIIT curto e o HIIT longo e ficamos com o HIIT aqui, nomeamos como protocolos de HIIT. E depois a gente pegou aqui e analisou também o SIT. Por que a gente separou?
que os protocolos de CIT, eles são feitos na máxima intensidade. E essa máxima intensidade, ela fica um pouco longe para quem treina ou para quem já prescreveu treino. Essa máxima intensidade é um pouco longe dessa aqui. Tá? Aqui, normalmente, os esforços são, que a gente chama de all-out. Eu falo para a pessoa, você vai correr durante 20 segundos na maior intensidade. Tá? Nos protocolos de sprint, né, um CIT, normalmente são 4 esforços só que a pessoa faz. E ela recupera bastante. Então, o protocolo clássico de CIT é 30 segundos de esforço ao out e recupera 4 minutos. Tá? Então, as características são muito distintas. Nesses protocolos aqui de CIT, a gente tem uma demanda anaeróbia muito mais elevada do que no HIIT curto e no HIIT longo. Tá? Então, foi essa diferenciação. HIIT e CIT. Depois a gente teve que fazer mais uma fragmentação, né? Estudos com menos de 3 horas de EPOC e estudos com mais de 3 horas, tá? Para a gente poder entender um pouco. Nesses estudos com mais de 3 horas, a gente tinha ali estudos que analisaram o EPOC entre 8 e 24 horas, tá? Acho que um ou outro que usou 5 horas, mas a maioria tenta aqui fazer 8 horas de EPOC. E o que a gente teve que fazer também? Como isso foi analisado? Porque a gente observou que vários estudos não removiam o consumo de oxigênio basal. Então, como isso poderia ser problemático na nossa revisão? Vou dar um exemplo. Eu fiz um estudo, tá? E eu removi o meu gasto calórico basal. E falei, olha, de EPOC eu gastei 50 quilocalorias. Mas eu removi. Eu estou falando o que eu gastei acima da base. A outra pessoa também fez um estudo similar, só que ela não removeu. E falou que o EPOC foi 80 quilocalorias. Então, eu não poderia comparar o meu com o dele. Apesar, mesmo que a pessoa compare os protocolos um com o outro, e aí, tudo bem, o basal, porque está o basal nos dois, quando a gente olhava para fazer, né, uma análise dos estudos, a gente não conseguia fazer. Então, a gente separou os estudos que removeram o basal dos que não removeram. Os dados que eu vou mostrar para vocês, só dos estudos que removeram o basal, tá? Porque aí a gente está falando do valor real de EPOC. Então, o que a gente fez? Uma média dos estudos que tinham. Então, vou mostrar para vocês, de maneira bastante resumida, quais as conclusões que a gente tirou de todos os estudos que a gente achou. Então, o exercício contínuo, ele gera, em média, 24 quilocalorias de EPOC, tá? Com uma variação entre 5 e 64. Então, ele gera EPOC. Não é que só o HIIT gera, o contínuo também gera. Os protocolos de HIIT, né, HI, que está aqui a sigla, geram, em média, 33 quilocalorias de EPOC. E aqui estou falando dos estudos com menos de 3 horas, tá? Uma variação aí entre 14 e 83 quilocalorias. E os protocolos de CIT, né, geram, em média, aí 57 quilocalorias com uma variação de 38 a 110. Então, quando a gente olha os números, né, a gente nota, embora, né, aí vai a interpretação e o contexto, que é ligeiramente superior, né, então o contínuo 24, o HIIT 33 e o CIT 57, tá, com menos de 3 horas. Quando a gente vai para os estudos com um pouco mais de duração, né, analisando uma duração mais longa, a gente tem aqui que o exercício contínuo, né, pode gerar um EPOC aí de 38, então um pouquinho maior que aqui, estudos com duração mais curta, com uma variação de 18 e 64. E o HIIT, em média, 69, com uma variação entre 40 e 103. E não achamos estudos com protocolos controlados e adequados para fazer a comparação com o CIT, tá? Quando a gente olha aqui, realmente também vemos novamente uma diferença entre o contínuo e o HIIT. Tá? E eu não considero uma diferença, uma relevância
clínica muito grande. Em contextos gerais, eu não considero isso muito grande. Talvez em contextos muito específicos, com trabalhos de perda de peso, com controles restritivos, com períodos curtos de tempo, talvez isso faça alguma diferença. Mas, de maneira geral, eu acho que não faz muita diferença, tá? Esse aqui é o gráfico que a gente tem no artigo, né, quando a gente vê os protocolos de alta intensidade aqui, o preto e vermelho de baixo, né, a gente vê em 3D aqui, o valor do EPOC, a duração do exercício e a intensidade, que eles se assemelham um pouco, né, as diferenças não são muito grandes. Bom, em relação à duração, quanto tempo pode durar, né, os estudos com menor duração, ou eles analisaram ali entre 30 e 120 minutos, né, e a gente observou que o efeito, né, eles ainda, a gente chamou de tempo efetivo de EPOC, uma variação entre 25 e 70 minutos, tá? Então, nesses estudos eu poderia falar, quanto tempo dura o EPOC? Entre 25 e 70 minutos você ainda está com o consumo de oxigênio elevado. Os estudos com mais de 3 horas, é muito difícil de fazer essa conclusão. Por quê? Muitos fragmentaram a medida. Então, como que eu fiz? Vou estudar durante 8 horas. Eu falo para a pessoa, cada 1 hora você vem aqui no laboratório e eu meço durante 15 minutos. Depois eu monto lá o Lego, né? Monto o Lego até o final. Muitos não tinham controle alimentar, e a gente sabe que, né, a gente tem efeito da alimentação no gasto calórico, né? E tem um estudo que eu considero um estudo muito controlado, né, que analisou 8 horas analisou, acho que 9 horas de EPOC, e observou um efeito durante 8 horas, tá? É o Laforge, eu vou mostrar os dados dele. Então, pode ser que o EPOC continue, né, que a gente tenha um consumo de oxigênio elevado até esse período, tá? E, antes de mostrar os dados aí do Laforge, para a gente poder fazer uma aplicação mais prática, eu gosto muito desse estudo aqui, do Tucker, porque muitos estudos analisam o EPOC, observam o EPOC, mas não o gasto calórico durante o exercício, né? Então, é importante a gente pensar no gasto que tem durante o exercício também, não só no EPOC, senão a gente não consegue ter um contexto geral do que está acontecendo. Então, se vocês observarem aqui nesse estudo, eles tinham 3 protocolos. Contínuo, que é esse aqui, né, Steady State Exercise, tinha o HIIT e tinha o SIT, tá? Em vermelho é o gasto calórico do exercício. Em preto é o EPOC, tá? Então, se vocês olharem aqui o SIT, realmente ele gera um EPOC superior, como a gente viu lá na revisão sistemática, né? 110 calorias. Se a gente comparar com o contínuo, 64. Só que são protocolos muito curtos e vão gerar aqui, por volta, aqui nesse protocolo específico, 161 calorias. Contra no contínuo 283. Então, se a gente somar, né, provavelmente o contínuo e o HIIT aqui foi um intervalado longo, né, um extensivo ao 4x4, a gente tem um gasto calórico maior nesses protocolos do que no SIT, tá? Embora no SIT, provavelmente a pessoa se exercitou por um período de tempo bem menor, tá? Essa é uma reflexão que a gente pode fazer em relação ao EPOC. A gente tem que pensar também no gasto calórico durante o exercício. Então, para a gente fazer uma conta aqui rápida, o estudo do Laforge, que é esse aqui, ó, de 1997, foi aquele que demonstrou um EPOC aí, né, um EPOC efetivo, até 8 horas após o exercício. Nesse estudo, eles demonstraram que o HIIT teve aí de EPOC 15 quilocalorias a mais que o contínuo, tá? Essa já estou falando da diferença entre os protocolos, não é que o HIIT gerou 75 a mais, tá? E aí, fazendo uma conta, se a gente arredondar para 100 quilocalorias, né? Então, vou colocar 2 pessoas.
2 alunos meus, um vai fazer HIIT, o outro vai fazer contínuo. Isoenergético, os 2 vão gastar mesmo durante o exercício. E quem fizer HIIT tiver gastando 100 quilocalorias a mais, né, para a gente chegar à perda de 2 quilos de gordura, que foi o que aquele estudo da TRAP mostrou lá, né, quem fez HIIT perdeu 2 quilos a mais de gordura do que quem fez o contínuo. Então, essa pessoa teria que fazer 180 sessões, tá? Porque a gente vai considerar aqui, né, que 9.000 calorias para perder 1 quilo de gordura, ela vai ter que perder 18.000 para perder 2 quilos, enfim, ela vai ter que fazer 180 sessões, 8 sessões por mês, 2 vezes por semana, dá 22 meses, tá? Então, se a gente atribuir tudo ao EPOC, né, fica uma coisa bastante fora da nossa realidade, tá? Para pensar em EPOC como uma variável muito importante num programa de perda de peso envolvendo exercício físico. E aí, vou falar rapidamente sobre a segunda hipótese que foi levantada pela TRAP e por outros pesquisadores. Tá, o EPOC tem um pequeno efeito que eu já mostrei para vocês, mas em relação ao apetite e à ingestão alimentar, né, tem algum efeito? Então, quando a gente vai pegar os estudos aí com apetite, que foi o que eu fiz no meu doutorado, foi atrás disso, né, falar, ó, será que o HIIT suprime mais o apetite? Foi isso que eu fiz e que diversas outras pessoas também fizeram, tá? Então, quando a gente pensa em exercício, né, exercício agudo, então fiz uma sessão de exercício, o que acontece no meu apetite logo após? Né, logo após que a gente tenha uma diminuição da fome, de maneira geral, tá, nos estudos, diminuição de desejo por alguns alimentos, tá? Esses componentes, eles são controlados por mecanismos homeostáticos, ou seja, né, que cuidam da nossa homeostase, da nossa necessidade energética, e também por mecanismos hedônicos, que é aqueles ligados ao nosso prazer em se alimentar, tá? Então, a gente chama isso aqui, né, de efeito anoréxico do exercício, pelo menos de forma aguda com uma sessão. E a gente também tem alguns efeitos em alguns hormônios, né? Então, a gente tem diminuição da grelina acilada, que é um hormônio que estimula a fome, e um aumento do peptídeo YY, por exemplo, que é um hormônio que inibe a fome, tá? E o que acontece com a ingestão alimentar? Normalmente, a gente não muda a quantidade de calorias que a gente come depois que a gente treina. O que acontece é que, como eu tive um gasto energético durante o exercício, eu crio um déficit energético que a gente chama de energia ingerida relativa menor, tá? Eu crio um déficit. Normalmente, eu não como mais só porque eu treinei, e aí estou falando de uma sessão aguda, não estou falando de quando a gente começa a repetir essa sessão diversas vezes. Tem diversas revisões já mostrando esse fenômeno, né, meta-análise, mostrando esses dados que eu mostrei para vocês, de energia ingerida, que é absoluta, e a relativa, que é o déficit energético. Em relação à intensidade do exercício, né, hoje a gente tem também, nessa área, né, a gente tem muita investigação em relação a quais as variáveis que podem modular isso, né, então a gente tem bastante estudo investigando aspectos internos ao exercício, né, intensidade, horário de realização, volume do exercício, se é melhor força ou aeróbio, se o aeróbio é melhor pedalar, correr, nadar, enfim. E também variáveis externas, né, se é bom fazer a imersão na água, combinar com a suplementação de cafeína, com capsaicina, né, menta, fazer em diferentes temperaturas, hipóxia e com neuromodulação, tá? Lá no laboratório a gente trabalha bastante com horário, intensidade, e agora estamos também fazendo neuromodulação. E aí, para fechar aqui a questão do apetite, né, a gente fez já uma revisão sistemática, não está publicada ainda, do EPOC, a gente demonstrou, tem um pequeno efeito. E no apetite, né, vamos fazer uma revisão também. Então, a gente encontrou 17 estudos,
Esse aqui é o nosso forest plot aqui da nossa meta-análise, e não observamos diferença entre as intensidades, nem HIIT comparado com contínuo, nem CIT comparado com contínuo, tá? Então, aqui ó, em cima é o CIT comparado com contínuo, não teve diferença na ingestão alimentar após a sessão, e o HIIT comparado com o contínuo. Isso aqui na quantidade de calorias ingeridas no total. E quando a gente também pensa no déficit energético, que eu falei para vocês de energia ingerida relativa, a gente também não observou diferença entre os protocolos, tá? Então, em relação à intensidade, a gente, de maneira geral, a gente não observou a intensidade como uma variável muito importante, tá? O que a gente observou nos estudos é que, em alguns contextos muito específicos, a intensidade fez diferença. Quando era uma intensidade combinada com um volume muito alto, por exemplo, ou quando era um exercício com uma intensidade muito alta, realizada próximo do horário da refeição. A gente já sabe que treinar próximo do horário da refeição suprime o apetite na hora da refeição, tá? Bom, então, EPOC, um pouquinho de diferença, apetite, de maneira geral, não teve diferença, e aí, depois disso tudo, vieram, né, também muitos pesquisadores replicando aquele protocolo lá da TRAP, né, ou fazendo outros protocolos, tentando comparar as intensidades. Aqui já em longo prazo, né, estudos com 12 semanas, 13 semanas. Então, a quantidade de estudos foi tanta que a gente tem aí, coloquei 3 meta-análises aqui, só sobre isso, e tem mais, tá? Com certeza tem mais já hoje. Não vou abrir essas meta-análises, mas vou falar que nenhuma delas demonstra que o HIIT é melhor que o contínuo para perda de gordura a longo prazo, tá? Nenhuma delas. Nem comparando CIT, nem HIIT, equalizando o gasto calórico, tá? Parece que não é diferente mesmo, tá? Então, para concluir, né, a gente teve aí por volta dos anos aí, 2008 para frente, um boom, né, em relação ao HIIT, a perda de gordura, né? Isso no começo foi atribuído, né, ao EPOC e ao apetite. E hoje que a gente vê é que existe um efeito muito pequeno da intensidade no EPOC, ele existe sim, é superior, mas é pequeno. No apetite, na ingestão alimentar, parece que o efeito não existe, né, então não tem diferença entre os protocolos, e aí agora a gente tem as meta-análises mostrando aí que não tem diferença entre as intensidades. Então, o que parece, né, é que ambos podem trazer os benefícios. E aí a gente tem que pensar em outros contextos, né, se a pessoa gosta de fazer, qual a disponibilidade, ambiente, se ela pode fazer coisas desse tipo, quando a gente está pensando principalmente em protocolos de perda de peso. É isso, gente, obrigada.